Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, educação, saúde, documentário e muito mais. E no programa de hoje eu converso com Irã Malta, ele que é advogado, funcionário público, empreendedor e vendedor desde pequeno. Irã, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, é uma satisfação poder contar a tua história que lá na frente envereda para a área do mercado imobiliário. Já já nós vamos falar disso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado à família da Conexão. É uma honra estar aqui, no canal Futura e falar um pouco da minha existência. Na realidade, eu sou um garoto que vem basicamente do sertão, apesar de ter nascido em Maceió, mas sou do sertão das Alagoas, Mata Grande, né? Que chama Oásis do Sertão. E lá vivi até os 12 anos, depois saí, fui estudar no colégio interno, né? Para posteriormente, com 15 anos que eu vim para Maceió, porque graças a Deus meu pai tinha a visão de que tinha que dar o melhor para os filhos em termos de estudo. Eu acho que o estudo, a educação, ela tem condições de mudar completamente a vida do cidadão. Não é o Bolsa Família, vamos dizer assim, que vai mudar o cidadão. Bolsa Família é importante? Sim, mas deveria cobrar mais daquelas crianças na escola e dar um ensino melhor para poder mudar aquele futuro, o futuro daquela pessoa. E desde pequeno eu carregava comigo um questionamento, eu digo, como sobreviver nesse mundo, né, sem meus pais? Porque os pais são a base, né, a base familiar. E com isso eu sempre busquei nos negócios, né, uma forma de ganhar. Para poder eu jogar a bola pequeno, né, a gente comprava bola, comprava terno com a venda que a gente fazia de garrafas. Né, lá no interior tinha o Seu Merinho. O Seu Merinho ele vendia, naquela época não tinha energia em todo lugar. Então tinha uns tonéis de querosene, né, e ele comprava as garrafas para encher as garrafas e vender na feira o querosene. Então a gente arrecadava umas garrafinhas daquela, jornal também, juntava jornal para embrulho, tá? E isso fazia uma renda extra para poder comprar aquilo que era, vamos dizer, supérfluo, né? No caso, os brinquedos e permitir que você conviva coletivamente, que é uma outra coisa que a gente vê muito distante. Os nossos filhos já não têm essa oportunidade. Os nossos filhos estão num mundo onde esse contato, esse convívio, né? Esse aprendizado, essa universidade da vida, ela está se restringindo cada vez mais ao celular e a um quarto fechado. Eu não sei o que é que nós vamos ter no futuro com relação a isso. Ô Irã, e como é que você se recorda dessa infância, até a pré-adolescência lá em Mata Grande? Mudou muito o sertão ao longo desses anos todos? Mudou. Eu costumo dizer o seguinte, sempre que eu estou precisando recarregar minhas baterias, eu saio de Maceió, volto ao sertão, fico lá 2, 3 dias e retorno revigorado. Tá? Mas o sertão mudou bastante. Eu costumo dizer que aquela canção que a gente tem, ai, ai, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão caminhando a pé. Automóvel lá não se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda de jirico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê o orvalho beijando a flor, vê o galo de campina que enquanto canta muda de cor. Vai molhando o pé no riacho de água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa a granel. Coisa que, para modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Então, naquela época, eu acho que nós estávamos mais ligados à natureza. Naquela época, não estou dizendo que naquela época é melhor do que essa, mas há uma mudança. Né? Hoje a gente perde um pouco esse contato com a natureza, esse contato com o ser, e passa mais a ter um contato. Eu sou amigo do Mauro na rede social, mas passo pelo Mauro na rua e não cumprimento, não falo, Isso é tão comum, né? Isso está se tornando, então, eu ainda estou me acostumando com esse mundo do virtual, né? E é muito complicado. Pelo menos para mim, que tenho 55 anos, tá? A gente fica sempre numa dúvida. Eu prefiro a ligação ao mandar o zap. Eu ainda sou desse. E aí recebo, às vezes, a taxação de que sou mal educado. Então, primeiro você tem que mandar o zap. Eu digo, bom, mas eu recebo o zap do Mauro lá. Posso te ligar? Eu digo, mas não ligue logo. Então é isso. Então o sertão hoje ele tirou já aquela visão. Olha, eu lembro que na Mata Grande, uma das coisas que fica muito registrada na minha memória eram os engenhos de cana.
né? Então a gente tinha rapadura, tinha cana melada, né? Era um lazer. No final de semana a gente ia para o engenho, lá no engenho a gente fazia parte também, o engenho movido à tração animal. Né? Nós tínhamos, eu acho que uns 8 engenhos na Mata Grande. Hoje não tem mais nenhum. A rapadura vem do Ceará, feita de açúcar. Então, eu acho que a gente perde um pouco as raízes. Isso também é um alerta até para os nossos governantes, que restaure isso. Tente restaurar. Tente buscar. E o último que fechou em Mata Grande, fechou por falta de mão de obra. Não foi mas falta de mão de obra. Puxa vida, né? Vou te contar uma curiosidade. Quando vim para o Nordeste, eu tive a oportunidade de contar para os telespectadores, na época da TV Record, a história da rapadura. E eu fui a Mata Grande justamente para contar. Ainda havia lá um lugar produzindo e foi muito bacana. Na Serra, exatamente. A tração animal. Tração animal. Pronto. Tração então, animal. aquele eu tive a honra e o prazer, né, a satisfação de ter uma foto, menino, uns 8 anos, naquele engenho, com meu pai, minha mãe e meu irmão. Né? E quando eu fui, a última vez que ele estava funcionando, eu fui com meus filhos e tirei a mesma foto no local. Vida. Então isso é um registro que fica na minha memória. E, por exemplo, no sertão, a gente tinha uma sorveteria, e aí era do meu, não era porque era do meu avô, mas lá ele exportava, vamos dizer, da região ali, ele mandava sorvete para tudo que é lugar, uma feira punjante, uma feira. Hoje não tem. Hoje a gente está. Então o mundo está modificando. A tua família é uma família de empreendedores, pelo que eu estou entendendo, é isso? Todo mundo nasceu com essa visão que você contou para nós no início da nossa conversa? Eu acredito, minha família é uma família bem eclética, assim. Né? Na realidade, meus avós maternos aqui de Maceió, né? Meu avô era um cara sem estudo, mas de uma inteligência e de uma habilidade tremenda. Né? Era mecânico, foi taxista, foi caminhoneiro. Eu lembro que dentro de casa ele tinha um torno e de uma rural ele fez uma caminhonete, dentro de casa. Imagina se esse cara tivesse estudo, né? É mesmo. Então ele fazia de tudo. Ele montou uma moto dentro de casa, em Bebedouro, morava em Bebedouro ele. E minha mãe, quando eu vinha do interior para cá, minha mãe fazia, não pode andar na moto com seu avô. E era o que eu mais fazia. Então o que acontece? Já os meus avós paternos eram empresários, né? Ele era dono do cinema e dono da sorveteria da cidade. E tem um fato interessante. Fica à vontade. Luiz Gonzaga, quando foi a Mata Grande para fazer um show, o Grande Rei do Baião, chegou para o nome do meu avô é Jari, né? E disse, Jari, quero acertar com você, o único espaço que tem é o cinema, e eu quero fazer o seguinte, vamos fazer meio a meio. E o Luiz Gonzaga estava começando, não tinha... Aí meu avô disse, não, o preço do salão é X. E fizeram. Resultado, interior, o único evento, choveu de gente. Fez 3 eventos. No final disse, rapaz, o primeiro foi tanto, agora os outros vão fazer meia. Ele disse, não, agora eu não quero mais não, um para você, um para mim, um para tu. Muito bom. Mas é isso, eu acho que essa infância, ela forma o homem. Né? Eu tenho muita preocupação, inclusive essa semana eu estava conversando com alguns colegas que têm filho pequeno, eu digo, bicho, vocês têm uma missão, não sei se eu saberia educar hoje os meus filhos, como eu educo, porque hoje é complicado. Você entrega um celular à criança, para ela não chorar, talvez, e esquece um pouco essa relação ser com ser. E isso eu não sei o que é que nós vamos ter mais para frente, qual é o tipo de sociedade que a gente está a construir. Mas é algo mais filosófico e mais para frente. Mas vale muito esse questionamento, né? Porque realmente é um alerta para todos, né? Um momento que a gente se preocupa demais. Queria falar um pouquinho da escolha pelo direito. Como é que foi isso? Em que momento que surgiu na tua frente essa escolha por uma carreira que é difícil, mas também muito prazerosa, né? Mauro, eu acho que todos nós, você, eu e o ouvinte, ele passou, e aqueles que são mais novos vão passar, por esse questionamento. Né? O que vou fazer? Então eu pensei, em determinado momento, pensei em fazer medicina, engenharia, arquitetura. E chegou um momento que eu disse, não, acho que eu vou para o direito. Já na época para fazer faculdade, meu pai era cartorário, né? Minha mãe professora, e eu decidi
pelo direito, né? Então, estudei, atuei, fui funcionário público também, tá? No Tribunal de Contas, fui técnico de controle externo do Tribunal de Contas. Depois, com o PDV, eu vi que não estava sendo feliz, saí, tá? E fui para o direito público, né? Fui professor também da universidade por, acho que 15, 20 anos. Tá? Teve um determinado momento também que eu vi que aquilo ali não estava me trazendo a felicidade, não estava com brilho nos olhos. Sim. Eu estou aqui diante de você, eu vejo, o telespectador não tem essa percepção, mas eu vejo que os seus olhos brilham, eu vejo que você está feliz em fazer aquilo. E aí eu não estava mais feliz em estar... Eu lembro que quando eu estava atuando no direito, eu cheguei à procuradoria, procurador-geral da Câmara, procurador do município, né? Fiz concurso para o Ministério Público, primeiro concurso do Ministério Público com a Carlos Chagas aqui, passei em todas as fases, mas chegou um momento que eu estava sentado numa véspera de Natal, dia 25, com o birô cheio de processo. Eu olhava para aquilo ali, a mulher a ligar, dizendo, olha, vai ter o jantar aqui em casa hoje, cadê você? Você não chega. E eu resolvi fechar o processo, fui para casa e naquele momento eu decidi que a minha parcela para coisa pública eu já tinha dado. E decidi pedir para sair do serviço público e entrei para a iniciativa privada naquilo que eu gostava sempre, que eu sempre fiz, né? Comprar, vender, e fui para o mercado imobiliário. Tá? Entrei no mercado imobiliário há 15 anos. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos fazer um intervalo e na volta o Irã vai contar para nós essa mudança de vida e um pouco mais da história da NI Negócios Imobiliários. Então continue aí, a gente vai fazer uma breve pausa e eu volto já já com essa conversa com Irã Malta. Até já!